Provérbios, capítulo 21, versículo 4, para iniciar. Versículo 4 diz assim: a altivez de olhos orgulhosos de coração e o arar dos ímpios são pecado. Olha, o arar significa lavoura. Então, na outra eu esqueci, na Fiel, eu não trouxe a Fiel, lá não fala arar, fala outra coisa. Como é que fala? Leia alguém o versículo 4 na Fiel aí. Arar? A lâmpada dos perversos são pecado. A lâmpada dos perversos. Olhar altivo de coração orgulhoso. A lâmpada dos perversos são pecado. Amém pelo a lâmpada do Senhor que é a luz e misericórdia por o perverso. Então aqui falando aqui altivez, a gente já entendemos que altivez é dos olhos. Ele olha muito para as coisas altivas, para as coisas, muitas coisas deste mundo, fantasias, as coisas que é só para o bem material. Ele fala dos olhos, o orgulho de coração. Aí começa o orgulho de coração. Então, e também os perversos, os ímpios, o arar deles, o modo do ímpio proceder, são pecado, porque a parte do orgulho, a parte da arrogância, altivez, não faz parte do sentimento cristão, não deveria. Às vezes o cristão ele cai nessa fraqueza de ele ser orgulhoso, mas não deve. Então isso significa que o orgulho, o orgulhoso não considera tais como pecado. A pessoa que é orgulhosa, ele nem sabe, ele não tem isso como pecado, ele não considera isso. Porque eles não vêem a necessidade de arrependimento. A pessoa, quando é rebelde, como ela é orgulhosa, tudo aquele que não aceita uma correção, porque ele tem um pouco de orgulho. Ele olha para o eu e ele não vai arrepender para com Deus. Para ele arrepender desse modo, desse sentimento de orgulho, de arrogância, ele tem que olhar para Deus, humilhar. Aí ele deixa de aquele olhos altivos, um olho brando, um olhar humilde, um olhar sereno para as coisas de Deus. É isso que é o dever de um cristão. E o cristão tem isso daí, porque já tem o nome cristão, ele é arrependido, ele não tem esse conceito, esse sentimento de orgulho. Pelo contrário. Agora, o orgulho faz que ele tudo não é pecado, tudo é válido. Quem tem os olhos altivos, arrogante, para ele nada é pecado. Pecado para ele seria um absurdo, né? Um adultério, um roubo, matar alguém, mas essas coisas, não. Não tem pecadinho nem pecadão. Já viram escrito isso na Bíblia? Pecadinho e pecadão? Alguém viu? Não. Fala pecado. Pecado. Pecado, tudo é pecado. É ofensa contra Deus. Não mede por metro, né? Vamos, Paulo? Pecado não se mede por metro, nem se pesa por obrigado. O pecado não se mede
nem por metro, né? Como treino, vamos medir. Se ele é grande, então já não é. Vamos medir quantos metros tem o pecado para ter o peso da condenação. Agora, vamos medir por quilos, quanto pesa? Não, pecado é pecado. A desobediência de Adão e Eva. Ele pecou, desobedeceu a Deus. Provérbios, capítulo 21, versículo 4. Nós estamos aqui patinando aqui ainda. Então, vocês vejam só. E as pessoas, eles não têm, nós aprendemos isso quando nós éramos, né, de outra religião. Pecado capital, agora outro não me lembro. Pecado mortal e o pecado capital. Sabe explicar, irmão Daniel? O pecado mortal é aquele que pecou para a morte, né? Que não tem perdão. E o pecado capital que você tem que confessar. Eu via falar isso. Então, por isso, agora no versículo 5 que fala: os pensamentos do diligente certamente vão só para a abundância, mas todo o apressado tão somente para a pobreza. Então ele está dentro. O diligente aqui, quer dizer, o diligente quer dizer aquele que é zeloso, aquele que é aplicado nas coisas de Deus, que aqui no caso fala as coisas de Deus, e tem aquele que é aplicado na vida, em todas as coisas, nas obras, ele é aplicado para fazer boas obras, é um cristão bem aplicado. Os pensamentos do diligente, daquele que é zeloso, daquele que é aplicado nas coisas de Deus, não quer deixar de servir a Deus, certamente vão só para a abundância espiritual, e também tem a abundância material, porque ele é bem aplicado nas coisas materiais do viver cotidiano. Agora, mas todo o apressado, não tem o ditado que o apressado come cru? Então somente ele vai para mais pobre. O diligente, ele contará primeiro os gastos antes de dar início à obra. Então, o diligente, o que é zeloso e que ele é aplicado, primeiro ele conta os gastos antes. Ele tem que contar as coisas antes, fazer um planejamento correto, bem elaborado, para poder edificar. Fala edificar a torre, como fala lá em Lucas 14, 28. E o mesmo acontece com a salvação na vida espiritual. Lá no Lucas não fala que a pessoa, o prudente, ele se assenta, ele faz os cálculos, quando ele vai fazer uma obra, fala torre, uma casa, uma construção, ele faz o orçamento, quanto que ele vai gastar, lá fala isso, quanto que ele vai gastar, se o dinheiro que ele tem, se as condições dele dá para terminar a obra, para depois ficar parado a obra pela metade. Diz lá que para ele não ficar com vergonha, que os outros falam, olha, começou, não terminou. Hoje tem muitos hoje. Hoje é moda isso aí. Você começa aí por etapas. Mas ele está dizendo que o pensamento do diligente certamente vão para a abundância. Ele aplica nas coisas espirituais. Jesus disse que é para juntar tesouros nos céus. Não é para juntar na terra acaba. Morre e fica aí, fica todo. Nós só levamos uma coisa: as boas obras. As boas obras que nós aplicamos aqui tem recompensa. Lá ladrão não mina, não roubam, a ferrugem não consomem. Lá que é o lugar de nós construir. Aí ele fala no versículo 6: o que ajunta tesouros trabalhando com língua mentirosa é vaidade que o empurra para o lado dos que procuram a morte.
Então, os tesouros aqui obtidos por língua mentirosa são do mesmo modo tirados por uma língua mentirosa. Trabalhar por meio de mentiras. Então ele fala aqui, aquele que ajunta as coisas trabalhando injustamente, com mentira, vai comprando as coisas, negociando. O irmão Fé não contava para nós, quando o pai dele queria que ele trabalhasse no comércio, ele tinha se convertido e falou não. Ele falou assim, ele quis dar uma escola, uma aula para o irmão Félix. Vende, compra barato e vende caro para enganar, aproveitar parece que usou a palavra bobo, né? Das pessoas que compravam. Aproveitar ganhar. Então nós devemos conseguir as coisas com trabalho, com nosso suor. Suor é um modo de dizer que foi um trabalho. Não na base de mentira. Algo vale 100, você cobra 200, ou pede até mais, pede 250, assim. Então ele fala, trabalhando com língua mentirosa. É vaidade que empurra para o lado dos que procuram a morte. Olha, é uma vaidade que está empurrando para aquele lado. Se nós formos viver na mentira, que nós não vivemos, graças a Deus por isso, então está empurrando para o outro lado, que empurra para a morte. Então, por isso que ele disse, olha o versículo 7. A rapina dos ímpios, rapina, a violência, a rapina dos ímpios o destruirá, porquanto não quiseram fazer a justiça. Então quer dizer que a violência dos ímpios os destruirá. Eles morrem, condenam pela sua violência, ela destrui eles. E porquanto eles não quiseram fazer justiça, aqueles que rejeitam o juízo de Deus e a sua justiça de Deus estão sob o governo, a malignidade de Satanás. Estão agradando Satanás, porque ele mostra que está rebelde para contra Deus. Tudo o que somente colhemos, o que semeamos, o que vamos colher o que nós semeamos. Isso está em Gálatas 6:7. Ele fala, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Está em Gálatas, vamos ler Gálatas lá? Gálatas 6:7. Colhemos 6:7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também se fará. Semear é plantar. Então ele está fazendo uma comparação. Se nós, ele fala, não é para ser teimoso, a pessoa é teimosa. Um crente pode ser teimoso, ele pode ser enganado e semear coisas que não devia semear. Então Paulo está falando para aqueles cristãos que permite que os falsos mestres comecem a atrair ele, começa a querer trasladar a sua fé em outras coisas. Ele fala, Deus não se deixa escarnecer,
Deus não se deixa zombar, ninguém vai zombar de Deus. Ele está zombando. Porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então aqui nós vemos a palavra de Deus falando isso. Aqui eles falam dessas coisas, objetivo da nossa fé. Quer dizer, depender das coisas deste mundo. Nós temos que depender totalmente de Deus. Não ser teimoso, não ter uma mente teimosa, um coração teimoso, mas semear no Espírito. Então que possamos colher as coisas espirituais. Bênção de Deus. Então ele disse aqui, o caminho do homem, o versículo 8 de Provérbio 21, o caminho do homem perverso é torcido, estranho, mas quanto ao puro, a sua obra é reta. Aqui nós vemos a retidão de um homem cristão, puro. É puro a vida dele, cheio de pureza. Mas os caminhos, do contrário, que do ímpio, do estranho, do perverso, torcidos, ele fala. Do outro, que é por perversidade, ele diz, maldades. Mas quanto ao puro, a sua obra é reta. Puro, com o coração puro. Então ele disse, mas vale morar, aí veja só o versículo 9 para vocês verem. Mais vale morar em um lugar, em algum canto de telhado, do que com uma mulher briguenta em casa espaçosa. Pensa que você mora numa casa grande, espaçosa, e uma mulher briguenta, briga o dia todo, levanta brigando, passa o dia brigando, deita brigando, se o marido chega da roça, do serviço, está brigando. Então, várias passagens aqui, que são muito semelhantes a este provérbio. 19 e 13 também, né? Vimos para trás, que vendo aqui está 19 e 13, que eu lembro. 19 e 13. Dor é para o seu pai o filho insensato, é como goteira contínua as contendas, é como uma goteira contínua as contendas da mulher, que nós vimos no culto passado. Tem várias passagens. 25, 24, vamos ver para ver o que é. 25, 24, eu já li, mas já fala isso também. Esses dias eu li aqui, estudando aqui, 25, 24. Melhor é estar morando em um canto do telhado, a outra fala um lugar desertado, né? Bem isolado. Melhor é estar morando em um canto do telhado do que com a mulher rixosa numa casa espaçosa. Tem outra passagem, vamos ver. 27, 15. Já começou aqui, vamos terminar aqui. 27, 15. Goteira contínua em tempo de grande chuva. É a mulher rixosa. Uma e outra são semelhantes. Não estou falando das nossas mulheres aqui, né? Deus me livre de ter essa mulher desse jeito, né? Que fica aí, as que ninguém tem. Mas que existe, está falando aqui porque existe. Né? Mulher nessa situação. Então ele fala aqui, ó. Mais vale morar em um canto de telhado, em um canto isolado. Morar lá no deserto, tem outra versão que fala assim. Do que com uma mulher briguenta em casa espaçosa. Então, está vendo? 10. A alma do ímpio sussurra a maldade. O seu próximo não acha favor em seus olhos. O que está escrito de vocês aí? Sussurra, não lembro. A alma do ímpio sussurra, deseja
a maldade. O seu próximo não acha favor em seus lábios. Todos aqueles que acreditam em Deus e aqueles que não acreditam em Deus têm uma grande diferença. Aquele que acredita em Deus e acredita nas palavras dele são chamados, que não acreditam, são chamados de iníquo. E aqueles que acreditam são chamados, quer ver favor nos olhos dele. Ninguém pode confiar nele, até mesmo o seu próximo, que está mais perto dele, não pode confiar. Nem a mulher, nem a família. Se for ímpio, se for iníquo, como que vai confiar? Como que a mulher vai confiar no marido se ele não for convertido? Ela vai para a igreja, ele não vai. Por exemplo, ele vai para outro lugar. Como que ela vai confiar nele que está sendo honesto? Não, ela não vai confiar. Pode estar já vive errando, e vice-versa. Então, aqui nós vemos, a alma do iníquo deseja a maldade, sussurra a maldade. O seu próximo não acha favor em seus olhos, não acha. Não tem, ele não tem esperança nenhuma, ele não conta nada com aquela pessoa que só deseja, procura fazer maldade. Essas pessoas que desejam só maldade para os outros, quem é que vai esperar alguma coisa boa dele? 11. Quando é castigado o escarnecedor, o simples se faz sábio. E quando o sábio é admoestado, adquire conhecimento. Olha, quando o sábio, o cristão, ele é admoestado, admoestado é conselho com brandura. Você dá um conselho, então, o que ele acontece? Ele cresce, ele adquire conhecimento, porque foi, não é pensar que um cristão pregador ou um pastor não necessita de um conselho, ele adquire conhecimento mais ainda. O sábio admoestado adquire conhecimento. Quando é castigado o escarnecedor, aquele zombador, o simples se faz sábio, então ele vê bem. Quando ele vê aquele, ele se faz sábio. Se você vê outro cair numa cova, você não vai cair também. Agora, o sábio é instruído pela palavra de Deus, pela Bíblia, que é o conhecimento de Deus para o homem. Como é que nós vamos aprender o conhecimento de Deus? É na palavra dele, não tem jeito. Palavra de homem é palavra de homem. Quando nós estamos usando a palavra de Deus, estamos falando da palavra de Deus. Como se Deus estivesse falando, estamos lendo, estamos explicando, estamos examinando. Sempre procurar a instrução da Bíblia. Tem um irmão de primeiro que sempre falava assim, ele não está mais na igreja. Vocês já lembram? Ele falava assim, para mim tem que ver prova Bíblia, da Bíblia. Ele falava a Bíblia, uma palavra meio atrapalhada, ele não pronunciava bem. Mas ele falava, tem que ver pela Bíblia. A Bíblia está dizendo? A Bíblia diz? Então, o 12. O justo considera a casa do ímpio com prudência, mas Deus transtorna os ímpios por causa dos seus males. Então, ninguém pode considerar, o justo considera, ele examina, ele pesa bem a casa do ímpio, com prudência, ele vigia, ele olha bem, ele considera, quer dizer que ele vê aquilo, aquela casa você não pode, você tem que ser prudente, mas só que Deus, nós não precisamos fazer juízo, é Deus que faz o juízo, ele transtorna os ímpios por causa dos seus males. Mas neste versículo aqui, o justo tem simpatia com os ímpios. O justo, ele preocupa com a alma dele, é diferente.
porque Deus vai destruir por causa de seus males. Então nós considera aí, nós devemos pregar para ele, olhar para a alma dele, pela necessidade que tem, preocupar com a alma dele, e nós preocupar com nós mesmos, com a nossa vida espiritual, procurar mais servir a Deus, zelar pela igreja. Olha, mas zelar pela igreja é zelar um pelo outro. Como que nós vamos ter zelo? Zelo é ter aqueles momentos certos, horário do culto. Hoje é dia de culto, horário do culto. Procurar ser pontual. Olha bem como é que os cristãos hoje vivem uma vida bem de qualquer jeito, que não trabalham ou não. Para todas as coisas tem hora. Você vai trabalhar, você tem que passar o cartão, bater o dedo lá, a hora certa. Para ir tomar o ônibus, hora certa. E para ir no culto tem a orar em vão, porque muitos não seguem o horário do culto, para vir nos cultos. Nós temos que ter desejo para as coisas de Deus. 13. O que fecha o seu ouvido ao clamor do pobre, também ele clamará e não será ouvido. O que fecha o ouvido, o pobre está clamando. Ele está clamando. Ele está necessitado. Ele está pedindo socorro. E nós fechamos o nosso coração. Fechamos. Também ele clamará e não será ouvido. Ele vai clamar a Deus e não vai ser ouvido. É a mesma coisa da lei da semeadura. Aí nós já não estamos semeando. Estamos semeando tempestade, vamos colher. Nós estamos semeando vento e vamos colher tempestade. É pior. Às vezes nós semeamos um pouquinho de mal assim, quando vai colher muito dobrado, multiplicado muitas vezes. Porque você planta um caroço de feijão, você vai colher muitos caroços de feijão. Se semeou um, vai colher bastante. E se nós semeia um pouquinho de maldade, vai colher muito. Se semeia um vento, o vento fala, você vai colher tempestade. Porque, fechou o ouvido ao clamor do pobre. Também ele clamará e não será ouvido. Aqui fala, o presente dado, o suborno. O presente dado em segredo acalma o furor, e a dádiva no seio põe fim para a forte ira. O homem justo, ele atua, ele vive retamente. Ele atua retamente, o homem justo, o cristão, em fazer justiça de Deus. E ele recusa dar presente ou recusa suborno, quer dizer, comprado, tudo que é da hostilidade pública, tudo que os outros vêem no meio. É agressividade pública. Por quê? O presente dado em segredo acalma o furor. Se a pessoa está revoltosa, está revoltada, tem algum problema, você dá quieto, dá uma recompensa, calma. Você não vê que acaba muita contenda? Muitas contendas, a gente vê isso, contenda, processo, prisão. O dinheiro faz tudo. A gente vê nos governantes, a gente vê essas coisas. Então, aqui, aí põe fim à maior indignação. O cristão é cristão. Ele deve saber como ele vai agir, como ele vai viver nesta vida. Não é fácil de ser cristão.
Não é fácil de viver uma vida justa, porque você vai encontrar dificuldade. Você fazer justiça. Para aposentar e aposentadoria também. Ir pela justiça. Deus é justo. E nós somos filhos dele, nós devemos fazer justiça. Confiar em Deus. Eu oro a Deus. Para isso, oro para os irmãos. Oro para as dificuldades e tudo. Nós devemos orar a Deus. 15. Alegria é para o justo o fazer justiça, mas a destruição aos que cometem iniquidade. Olha bem, alegria. Alegria, prazer é para o justo fazer justiça. Como que nós não vamos fazer justiça? Tudo que ofende a Deus é injustiça. Como que nós vivemos nesta vida? Como que nós vivemos? É fazer justiça, não é fazer injustiça. Às vezes nós estamos fazendo algo para o nosso bem-estar, mas fazendo injustiça. Todas as coisas que nós queremos, às vezes nós queremos algo para nós que é pecado. Nós devemos querer. O ditado que eu não quero para mim, não quero para os outros, não quero para mim. Eu posso fazer algo. Então a alegria é para o justo fazer justiça, mas a destruição aos que cometem iniquidade. Este provérbio aqui, este texto aqui, ele prova a loucura do homem. Sem Deus, o homem sem Cristo, o homem sem salvação, ele é louco, loucura, só faz loucura. Vai ficar indo pelas sarjetas. Enche o corpo de álcool, bebe, fica bêbado, fuma, tudo quanto é vício. E assim mais, vai por diante, drogas. Mas o que é verdadeiramente justo, aceitará o verdadeiro juízo de Deus. O julgamento de Deus em nossas vidas. Nós devemos deixar Deus nos julgar. Deus não agrada isso? O cristão ele pode andar em qualquer lugar. Nós devemos. Não tem nada que proíbe nós. Nós andando livre neste mundo. Mas vemos onde nós pomos pés. Convém eu aí nesse local, eu cristão, filho de Deus, eu ir junto com os filhos do diabo. Os filhos do diabo estão fazendo tal coisa, eu vou no meio festejar junto? Ué, não. Na realidade, será uma alegria para ele, porque o juízo de Deus sempre é para a correção e nunca para a punição. Quando Deus nos julga, Ele nos corrige, mas não é para punir nós todos, vamos punir, porque a punição acaba, prende, condena tudo. Não, a correção de Deus ela é temporária, é para nós. Se Ele Ele põe uma doença, Ele pode nos machucar em qualquer lugar, no nosso corpo, ferir, porque para a gente sentir a mão de Deus tem que ferir na pele, no corpo, né? Então, por isso. Mas nunca a correção dele é punitiva, é para sempre. Não é para sempre. Deus dá um tempo. Se o cristão está errando, ele está desequilibrando, ele está pisando meio em falso, ele está aqui, está lá, se faz desagradando a Deus, ele pode notar algo que acontecer com ele, pode saber, é Deus. Deus não está se agradando com a vida que eu estou levando, a vida mundana, a vida de ímpio. O homem que se extraviou, versículo 16, o homem que se extraviou do caminho da sabedoria deverá parar no caminho dos mortos. O homem que se extraviou do caminho da sabedoria, do caminho dos ensinamentos de Deus. Ele aprendeu, ele extraviou, ele está indo aqui, pronto. Aí ele dá meia volta e volta para o outro lado. Ele está indo aqui e volta para trás. O caminho da sabedoria é o caminho ensinado nas Escrituras, da Bíblia, o caminho espiritual. Deixar esse caminho é deixar a vida santa de lado, ou ir para trás. Nós cristãos, irmãos,
tem vários cristãos aqui que eu vejo assim, eles tomaram a decisão para seguir a Cristo, eles estão seguindo. Há muito tempo, já pegou, vamos embora, vamos para frente. Você vê que está diminuindo o corpo de Cristo, porque ninguém quer servir a Deus. O mundo está atraente, o cristão está enganado com isso. O cristão devia pensar assim, eu trabalho aonde for para viver, porque eu preciso de viver, eu tenho que ter um pouco de lazer também, não é pecado, mas agora eu vou servir a Deus, eu sou uma nova criatura, eu sou um filho de Deus, eu tenho que estar reunido com a irmandade, não com a incredulidade. Você imagina só na hora do culto aqui, nós estamos no culto aqui, irmãos estão divertindo como os ímpios, está fazendo isso, e a igreja aqui em oração, a igreja cultuando, louvando a Deus, acham que está certo. Então a pessoa deve pôr um juízo no lugar. Ele fala aqui, o homem que extraviou o caminho, vou parar no versículo 17, o homem necessitado será o que ama os deleites. O homem necessitado será o que ama os deleites. O que ama o vinho e o unguento não enriquecerá. Aqui nós vemos a falta de diligência, a falta de cuidado, falta de prudência, falta de responsabilidade. O homem necessitado será o que ama os deleites. O que ama o vinho, já aprendeu para o lado do álcool. Eu amo o vinho, eu amo a cerveja, eu amo a cachaça, quero beber cerveja, ele sabe que ele não pode, ele não deve beber, que desagrada a Deus. Olha, é falta de zelo, é falta de entendimento. E a falta de responsabilidade produz também preguiça de servir a Deus, preguiça de cantar, preguiça de ir na igreja. Olha bem, produz preguiça. E tais são condenadas pelo Senhor. Deus condena tudo isso. E nós cristãos temos sabedoria, nós estamos conscientes quando nós estamos desagradando a Deus. A não ser que não tem o Espírito de Cristo morando dele. Aí Paulo diz, este tal não é dele. Paulo disse em Romanos 8, capítulo 8, né? Se este alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Não é dele, não é de Deus. Se não é de Deus, é de quem? É do adversário de Deus, que é o diabo. E o diabo está rico de gente do lado dele, mas tudo condenado. Ele é o número 1 do que está condenado. Os outros têm chance de salvar. Os filhos do diabo têm chance de salvar. Agora ele não tem mais. Ele não tem. E pensa que ele está contente com o cristão, com a igreja? Não está nada. Esse dia eu vi alguém falar que o pregador vai pregar, ele não deve falar a mensagem que ele vai pregar para os outros, porque o diabo escuta, ele atrapalha. Um outro pregador falou para ele, não é daqui mesmo da igreja, de fora. Ele falou assim, se vai pregar, você fala, alguém pergunta, o que você vai pregar hoje? Fica calado. Porque a ver acontece, eu vou pregar aqui, eu venho pensando, que nem domingo, eu vim pensando de pregar sobre Hebreus. Aí eu vi que não tinha, que lá falar de visitante e falava, acho que é o capítulo 2, capítulo 3, 3 e 4. Aí eu preguei. Então, se fala, o diabo ouça. Aí ele pode interferir. Porque o diabo não conhece o nosso pensamento. Ele não conhece. Mas ele conhece depois, quando nós falamos, a atitude nossa, aquilo que não é propenso a cair. Então ele sabe se o cristão converteu, ele era do álcool, ele era um viciado. Então o diabo ele sabe que aquela pessoa ele é propenso para isso. Então ele vai trabalhar nesse lado. Se ele saber que ele era um mulherengo, ele vai trabalhar desse lado. Vai pôr só mulher bonita, coisa na frente dele. Pronto, então o diabo é assim. Mas graças a Deus por isso, que o poder de tirar a salvação ele não tem.
Não tem. Deus nos salvou em Cristo Jesus, está salvo para sempre. Amém? Que Deus abençoe e possamos estar aqui sexta-feira, que é a vez do irmão Paulo pregar, e vamos ficar em oração.